Acho que já foi. Vamos começar aqui, galera. Nossa live hoje sobre superação de uma lógica binária com a convidada Martina Davidson. E a gente pode estar colocando as perguntas aqui, eu vou estar anotando qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir colocando aqui que a gente vai colocando. A Martina está entrando. Tentando aceitar aqui. Boa noite, Josi. Importante demais esse debate que a gente vai fazer aqui hoje. Boa noite, Martina. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? E você? Tudo bem também, depois desse dia cansativo. É sempre isso, né? Sai de um batidão e a gente vem continuar a luta de diversas maneiras. Total. Boa noite, Bruna. Agradecer principalmente também aqui a Bruna, que tornou esse encontro possível, e de toda a mobilização que está acontecendo, né, do nosso coletivo feminista, se firmando aí, e tentando pautar um outro feminismo, né, do que vem imperando a nossa esquerda, e trazendo o debate ecológico e do ecofeminismo, trazendo, né, para nossa estratégia ecossocialista e tentando capilarizar esses debates que são tão centrais, tão importantes dentro da construção que a gente quer fazer, né, da sociedade do bem viver. Então, eu queria pedir, Martina, para você se apresentar para a companheirada que não te conhece ainda, mas espero que todo mundo vá lá seguir a Martina em seguida, e acompanhar o trabalho dela, que é tão bonito. Nossa, muito obrigada, assim, pela apresentação, por todo o carinho. Queria agradecer muito a você por estar aqui, né, nessa conversa comigo. Muito ao coletivo, né, ao movimento. E a Bruna, né, que na verdade fez essa ponte incrível e me deixou muito livre, assim, para poder falar, do tema que eu achasse que seria mais interessante ou qualquer coisa do tipo, né. Bom, eu sou Martina Davidson, sou uma pessoa não binária. Sou lésbica, anarquista, sou vegana ou militante em prol da libertação animal. Também sou militante anti-ecocida, né? Ou seja, eu luto contra esses assassinatos imensos que a gente tem, das naturezas e das existências. É, eu tenho algumas coisas acadêmicas, assim, eu sou mestre em bioética, ética aplicada e saúde coletiva, e atualmente estou fazendo doutorado na mesma área, assim. E meu foco, assim, principal são estudos que têm a ver com gênero, que têm a ver com ética animal, ética ambiental. Então, além de tudo, né, por ter uma vivência também enquanto pessoa não binária, eu venho pensando bastante em como fazer determinados ganchos que eu acho que muitas vezes não são feitos ou ficam meio que implícitos, mas não são falados, né? Então é isso, eu queria agradecer mesmo. É isso, uma pequena trajetória acadêmica, pequena trajetória militante, pessoa sempre muito, muito gentil consigo mesma. É isso, né? A gente fala muito sobre a pesquisa militante, sobre os pesquisadores militantes e como uma coisa não se desvincula da outra, né? Da nossa luta, do que a gente faz no cotidiano, do que a gente leva para a academia, do que a gente tenta produzir e sair, né? Dos muros da academia mesmo, trazendo conhecimento para onde ele deveria estar, não a quatro muros. Então, é importante demais toda essa produção que você vem trazendo. E, e é isso, agradecer novamente por estar aqui tão generosamente conosco. Que é isso, né? A intenção é realmente capilarizar esses conceitos que para muitas pessoas é novo, que para muitas pessoas é uma parada ainda que está meio pairando no ar, é uma coisa, como você colocou, né? Um debate que perpassa muitas teorias e precisa ser, sobretudo, uma virada epistemológica e ontológica, né? Porque se não for tão radicalmente assim, não será.
Então, queria pedir para, caso você possa, começar a trazer alguns dos conceitos, né, que a gente trouxe no próprio título desse encontro de hoje, dessa live, sobre a superação de uma lógica não binária, que a gente traz aí de um bom debate antinormativo, que é isso, não pode ser mais enclausurado, não pode ser apenas humanista, e precisa perpassar tanta coisa, trazendo a ecologia também, né, como algo central. Então, fica à vontade, Martina. Beleza. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a questão, obviamente, do pensamento binário, o que isso significa, muito mais no contexto do qual a gente vai articular e falar. E também depois queria dar um segmento, assim, de forma a gente se perguntar e talvez tentar responder, né, de por que falar sobre a animalidade, por que falar sobre a ruptura do pensamento binário, e por que falar de determinados assuntos quando a gente está vivendo, obviamente, um mundo com muitas urgências no âmbito dos direitos humanos, os direitos básicos, né? Também nomeado por algumas autoras. E aí, para começar a pensar um pouco, eu gosto de trazer assim uma série de nomes que nos dizem, nos transmitem coisas, né? E que na verdade simbolizam grandes formas de opressão na nossa sociedade, principalmente desde o lugar da onde a gente está falando, né? Então, por exemplo, a gente está muito acostumado a ouvir machismo, né? Cis heteronorma, o racismo, mesmo que a gente não ouça falar tão especificamente sobre racismo ambiental e outras derivações da questão racial, o capacitismo, né? Que é essa opressão que se aplica a pessoas com deficiência, né? A exploração ambiental, o classismo, né? Que é muito importante no quesito da luta de classes e também para a questão do bem viver, acho que é importante a gente fazer essa associação, né, o preconceito com aquilo que é rural, né, que fica completamente colocado assim em inferioridade quando a gente fala sobre urbanidade, né? Então, quando a gente pensa em todo esse sistema opressivo, quando a gente pensa em todas essas formas de opressão que obviamente ocorrem ao mesmo tempo, né? Não é como se uma coisa ocorresse hoje, depois parasse, depois amanhã outra coisa, né? Que é um pouco a ideia que a interseccionalidade traz para gente. Mas quando a gente pensa em todas essas formas de opressão, a gente pode fazer, obviamente, uma conexão entre elas, assim, de diferentes formas. E a minha proposta é que a gente faça essa conexão com base numa análise de como a gente, né, como o senso comum, como a gente aqui, agora, né, eu enquanto pessoa branca, por exemplo, e assim por diante, né, como a gente organiza o mundo, né, e de onde vem essa organização. Então, acho que é importante a gente pensar, e isso os ecofeminismos falam bastante, né, da gente pensar em como a racionalidade eurocêntrica ela definiu uma série de dicotomias, de binarismos, de binômios, né? Muitos dos quais a gente conhece como homem, mulher, né? Como se na verdade só existissem essas duas alternativas e não existissem na verdade infinitas, né? Para além dessa questão puramente e meramente binária. A gente tem a questão branco e pessoas racializadas, a gente tem cis heterossexual e cis heterodiscordante, né? A gente tem vários binômios aí que vão se articulando, inclusive um que é o humano e o animal, né? Que são colocados como se fossem opostos, assim mesmo, numa questão de como organizamos o mundo. E quando a gente está falando da questão binária, é importante a gente falar que a gente está se baseando em sistemas de opressão que hierarquizam os corpos, né? Então não é simplesmente uma separação em dois, mas sim uma separação em dois no qual um é moralmente superior, politicamente superior, e por isso ocupa um lugar na sociedade específico, e o outro é moralmente inferior, inferiorizado, né? E esses corpos que são inferiores, segundo essa lógica, né, racionalista eurocêntrica, eles são corpos e existências que são passíveis de dominação, de exploração, né? Inclusive são vidas matáveis, porque elas são vidas subhumanas, né?
E é importante a gente pensar nisso, né? É importante a gente pensar, inclusive, em como o processo de colonização ele agravou uma série de opressões, né? E que, na verdade, essa lógica eurocêntrica aqui impõe, né, um abismo entre um eu e o outro, né? E é a partir desse abismo que se cria aquilo que a gente chama de outro, de outridade, né? Então, na verdade, é importante a gente pensar em como o eu, ou como o humano, né, que se coloca no binômio humano e não humano, né, ele é um humano muito específico. Ele é um humano europeu, ele é um humano branco, ele é um humano cis heterossexual, ele é um humano rico, ele é um humano geralmente do norte global, também com algumas exceções, né, obviamente. Né. Então, ele tem uma característica bastante específica, né? E ele só pode se nomear eu quando ele cria o outro, que é o passível da dominação e da opressão, né? E esse outro, nessa sociedade, através desse dispositivo de binário mesmo, de uma lógica binária, ele é subhumanizado. Né? Ele é animalizado. Então, estamos falando aqui das dissidências políticas, né? Estamos falando de pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas que habitam o campo, pessoas LGBTIA+, ou pessoas queer. Né? Estamos falando de pessoas que são sempre colocadas à margem. E essa margem é uma margem inferior moralmente, né? Dado essa lógica, que é uma coisa que, obviamente, a gente empreende uma luta para que não seja dessa forma, né? E é um ser subhumanizado, são seres subhumanizados que estão abaixo moralmente daquilo que se considera humano, né? E esse processo de subhumanizar, ele é um processo de animalizar, de naturalizar, né? Então, o que a gente tem é, na verdade, uma dissidência política que se localiza perto do animal, muito mais perto do animal e muito mais perto da natureza do que desse ser central, dessa modernidade eurocêntrica, né? Que, enfim, nomeia um ser e caracteriza esse ser em detrimento da exploração de outros, né? É, e aí, dado isso, né, eu sempre me pergunto, dado que a gente passa por um processo de animalização que transforma nossas vidas em descartáveis, matáveis, sujeitas à violência, faz sentido a gente oprimir aquilo que é mais que humano? Né? Faz sentido a gente empreender uma conexão com os outros seres que nos cercam de opressão? Ou vale a gente, na verdade, juntar as forças, né? Juntar o lado do binômio que é inferiorizado moralmente e reivindicar isso enquanto uma existência válida, uma diferença válida, né? Então, eu queria começar um pouquinho assim, né? E parou ou tô funcionando ainda? Imprevisto aqui só com a conta, mas desculpa a interrupção. Pode Não, continuar. imagina! Mas é isso, né? Como é necessário, a partir dessa construção desse conhecimento, a gente romper com a lógica que hierarquiza as vidas, né? Usando o parâmetro da humanidade branca, da humanidade cis heterossexual, enquanto um parâmetro normalizador, do normal, né? Então a gente precisa lembrar constantemente que existe uma raiz comum ao redor dos sistemas de opressão e de dominação, né, que consideram os corpos como o espaço onde a linha traçada entre as vidas que importam e as que não importam acontece. Então, quem sofre são os corpos, mesmo que de forma coletiva, obviamente, né? Perfeito, Martina. Acho muito interessante isso que você traz, porque é isso, né? Que totalidade é essa que às vezes é tão levantada, mas que não abarca os animais não humanos, não abarca os direitos da natureza. Então, que totalidade é essa que na verdade não reconhece a natureza enquanto sujeito de direitos, que não reconhece os animais não humanos enquanto sujeito de direitos e e encontrar nessa raiz comum de todas as opressões, da dominação de um pelo outro, que coloca um ser universal que tem cor, um ser universal que tem sexualidade, um ser universal que tem essas origens e que tem cultura, uma cultura muito bem demarcada, né, do norte global, essa cultura eurocêntrica do homem cis hétero, e como você muito bem colocou, né, dessa classe também que pode usufruir de direitos, né, que é passível de ter direitos,
frente a que não pode. Ainda nos debates muito qualificados sobre isso, os animais não humanos ficam de fora. Os animais não humanos, a natureza com N maiúsculo, né? Então, isso tudo fica de fora. Então, que humanismo é esse que é tão antropocentrado? Que humanismo é esse, na verdade, que está sendo pautado? O feminismo que não reconhece as fêmeas não humanas como uma categoria muito particular de opressão, e a gente vai deixando tudo isso passar e sem encontrar essa raiz comum, como você muito bem colocou, essa raiz comum da dominação, da exploração e das opressões, e que se a gente não se direciona à raiz, como que a gente muda essa realidade, né? Como que a gente transforma essa realidade? E eu acho muito interessante isso tudo que você colocou dessa maneira. Pois é, totalmente, assim. E como, na verdade, a gente pensar uma sociedade que gira ao redor do bem viver, né, que exige para a gente uma outra economia, né, sustentada em princípios de solidariedade, reciprocidade, né, quando a gente vê uma sociedade que quer romper, inclusive com um sistema de superioridade do humano sobre os demais seres, né, a gente consegue perceber que esse movimento de arquitetar, organizar o mundo de forma diferencial, ele é contracolonial, né? Ele vai contra os princípios impostos pelo eurocentrismo antropocêntrico e racionalista, né? Que a gente está criticando aqui. Então, isso é muito importante da gente pensar, né? Se, por exemplo, ao recusar o jogo capitalista, se a gente consegue abrir espaço para a gente pensar, né? Será que faz sentido a gente ser um movimento anticapitalista se a gente ainda está impondo hierarquias entre as existências, né? De onde vem esse pensamento? Como que eu posso combater esse pensamento? Quando, na verdade, a gente sabe que não é. Obviamente, esse pensamento não é um monopólio, né? Na verdade, é uma imposição que se fez a culturas variadas que já se arquitetavam de formas diferentes, né? Que já pensavam um mundo sem dicotomias, binarismos, sem inferiorização moral, né? De indivíduos, seres e coletivos. Então é importante a gente pensar isso. E eu acho que através dessa conversa, assim, para mim fica como é importante a gente falar sobre os animais mais que humanos e sobre o processo de animalização que pessoas humanas sofrem para ocuparem um lugar inferior moralmente, né? Porque, obviamente, muitas existências das quais a gente está tratando aqui foram empurradas para as margens, né? E, às vezes, quando a gente pensa em todo esse processo, dá a sensação para a gente de que essas existências ficaram quietas nas margens, né? Parece que, assim, elas nunca falaram. Na verdade, essas margens sempre falaram, né? E o bem viver é uma prova de que sempre foi dito, de que nunca houve um silêncio, né? Isso é importantíssimo da gente entender, né? De como, na verdade, os corpos coletivos, principalmente, nunca estiveram passivos, eles sempre estiveram construindo alternativas que ainda existem e persistem no mundo, né? E aí, quando a gente pensa em todo esse mundo, né, bastante complicado, uma guerra que está acontecendo entre Ucrânia e Rússia, que vai envolver muita gente, quando a gente está pensando em um jovem negro que morre assassinado a cada 23 minutos, né? Quando a gente pensa no aumento de feminicídios no mundo, principalmente afetando a mulheres negras, né, e mulheres trans, quando a gente pensa nas chacinas, nas favelas, quando a gente pensa no aumento de doenças de saúde mental, né, e assim por diante, durante um momento, ou se deparando e conversando sobre isso com outras pessoas, a gente às vezes se depara com a pergunta, tá, dado todo esse panorama, por que que a gente vai falar sobre animais e meio ambiente, se tem gente morrendo, né? A gente tá o tempo inteiro sendo confrontado por isso, né? E aí, eu acho que a gente precisa se perguntar assim, faz sentido a gente falar das existências mais que humanas? Acho que é importante a gente questionar e saber responder de que a gente precisa sim, né? Porque eu acho que o que é necessário nesse processo de olhar para aquilo que é mais que humano é justamente o questionamento de uma lógica que nos separa de outros animais, nos separa
inclusive entre nós, né, entre as pessoas humanas. E essa lógica de separação coloca as dissidências em um lugar de subordinação, né, de prioridade secundária. Então a gente não pode pensar em lutas primárias e lutas secundárias, né, tipo, primeiro a gente resolve isso e depois a gente resolve aquilo, quando tudo tem uma origem de matriz comum, né? Então é importante a gente engajar de forma interseccional, intersetorial, caso a gente prefira, né? Então, a gente não pode pensar em lutas urgentes e primárias e em lutas secundárias, mas a gente precisa pensar em apostas ético-políticas, né? Presentes em contextos complexos, obviamente, e em dimensões espaço-temporais limitadas e ilimitadas, né? Então, é importante a gente pensar que sim, existem guerras, que sim, existem opressões e formas de dominação, mas existem essas coisas afetam não apenas os corpos ditos humanos, né, ou os corpos que querem reivindicar a humanidade, mas afeta também seres independentemente do fator da espécie, né? Perfeito, Martina. Tem uma pergunta aqui, acho que a gente pode até partir dela para começar esse bloco. Perguntando se toda hierarquização gera dominação e qual seria a diferença entre hierarquia e outras formas de divisão social. Eu acho que é um ponto legal para a gente partir dessa conceituação mesmo do que a gente está tratando aqui como hierarquia, da dominação e como isso se diferencia ou se aproxima, né, das formas de divisão social que a gente fala com maior frequência e entrando nesse debate. Peraí, só um segundo. Foi. É que estava travada a minha imagem, não sei por quê. Acho que é importante a gente falar sobre isso também. Acho que quando a gente pensa em uma hierarquização que se traduz em dominação e opressão, a gente está pensando numa forma de hierarquia que é de origem colonial europeia e eurocentrada, né? Isso não quer dizer, por exemplo, quando a gente fala de organizações sociais que não existam, por exemplo, papéis diferentes a serem executados em diferentes sociedades e culturas, que podem ser lidas pela gente como uma lógica hierárquica, mas que, para mim, superam isso, inclusive, né? Porque, na verdade, quando a gente pensa num trabalho coletivo, né, a gente pensa nessa superação hierárquica e pensar numa horizontalidade para além de uma autonomia individualista, né? E aí eu acho que é importante a gente pensar isso e pensar quais seriam as outras formas da gente organizar o mundo, né? E quais seriam as outras formas da gente, inclusive, tentar romper essa hierarquização ético-moral, política, enfim, né? Eu acho que é complexo, é muito complexo pensar em como, mas por exemplo, a questão de defender o bem viver enquanto sociedade é uma resposta a isso, né? Uma luta engajada anti-opressão é uma resposta a isso. E, obviamente, a formulação de uma organização social que não coloque um centro que existe em detrimento de uma violência com a margem, mas que, na verdade, existam simplesmente diferentes formas de existir. E reivindicar, obviamente, né, a casa da diferença e a diferença enquanto uma realidade, com certeza, mas também enquanto uma forma de insurreição, né? Então, talvez essa seria uma forma de ruptura, né? De, na verdade, não nos incomodar mais ser diferente, né? Não nos incomodar mais ocupar um lugar de incômodo na sociedade, né? E aí tentar, através de uma luta engajada, obviamente com ética animal, com ética ambiental, com antirracismo, com as questões que têm a ver com a recuperação dos saberes de povos tradicionais, povos originários, que enxergam literalmente o mundo não hierarquizado, ou com hierarquias que não dependem e não resultam necessariamente numa questão de dominação, né? Que, na verdade, a hierarquização obviamente, uma palavra que a gente usa para nomear determinados processos que em sociedades onde, na verdade, isso nem se arquiteta, né? Isso nem acaba acontecendo. Perfeito. Eu acho que uma chave que você traz que é assim essencial é essa questão da diferenciação entre coletividade, entre organizações coletivas e da autonomia individualista, né? Que é vista às vezes a galera ignora um pouco a diferença entre tudo isso para pensar em mundos não hierarquizados, para pensar em organizações, sociedades que não apostam nessa hierarquia que gera dominações, que é a que a gente
a qual nós estamos submetidos, né? E trazer a questão do bem viver como dessa maneira, né? Então, às vezes a gente fala do bem viver, dos bons conviveres, e isso fica um pouco também meio descolado, traz uma noção um pouco nas pessoas de que é algo mais atemporal, uma coisa meio de voltar no tempo, quando na verdade é justamente uma aposta no futuro que é concreta, é uma aposta numa sociedade que é exatamente como você coloca, né? Precisa ser ontologicamente, epistemologicamente diferente pela raiz. Porque senão a gente vai continuar reproduzindo as mesmas opressões, as mesmas explorações, ou ainda reproduzindo de maneiras diferentes, a partir de categorias diferentes, mas ainda reproduzindo formas de dominação. E pensar também no conceito da contracolonialidade como uma chave para isso. Queria até te pedir para colocar um pouquinho mais sobre a contracolonialidade como uma ferramenta, né? E a centralidade da contracolonialidade, né, nessa luta. Bom, acho que é importante a gente, então, partir de uma coisa, inclusive, antes, né, de falar de contra-colonialidade, é pensar no que significa colonialidade, né? O que significou esse processo, não só um conceito, mas que um processo, obviamente, prático, de violência que se perpetua até os dias de hoje, iniciado, obviamente, assim, precursor na questão da colonização, mas pensar, obviamente, nos legados que ela nos deixa, que seria um pouco a colonialidade que existe do ser, do saber e uma série de questões, né? E que se apresenta enquanto norma. E quando esses saberes, quando essas formas de enxergar o mundo se apresentam enquanto norma, elas nos parecem, por um pequeno momento, assim, neutras. Parece que aquele conhecimento, aquela forma de enxergar o mundo é uma forma neutra, neutral, né? E na verdade, o que está escondido por detrás disso é a violência epistêmica gigante sofrida por uma série de culturas que, obviamente, divergem das culturas eurocentradas, brancas, cis heterossexuais e assim por diante, né? Então, a contracolonialidade, ela vem, na verdade, como uma reivindicação de um lugar que foi sempre delegado à margem, né? Reivindicar saberes que foram sempre violentados, apagados, assassinados, corpos que foram apagados, violentados, assassinados e que continuam sendo. Então, a contracolonialidade, ela se dá como um enfrentamento de resistência e mais que de resistência, de agência mesmo, moral e política, em relação ao monopólio da forma com a qual como a gente organiza o mundo, como a gente produz conhecimento, como a gente habita um corpo, né? E assim por diante. Então, a contracolonialidade, para mim, é uma forma de agência política, né? De dizer basta, vamos reivindicar a nossa diferença enquanto lugar válido, né? E lutar contra o monopólio de cultural, um monopólio econômico, os monopólios variados e múltiplos que a colonialidade implicou e impôs em todos os países, em todas as nações, povos, culturas e sociedades que foram vítimas de um processo de colonização que, obviamente, sempre é violento, né? E sempre enfim, gerador de morte e assassinato, seja de forma simbólica ou de forma literal, prática, né? E eu acho que quando a gente está falando de tudo isso, inclusive de contracolonialidade, de colonialidade, a gente está falando dessa imposição desse sistema binário, né, de arquitetar e pensar o mundo e organizar o mundo, e a gente, às vezes, tende a esquecer um pouco a questão mais que humana, né, ou não humana. Porque parece, em um certo ponto, que não existe uma conexão, é aquilo que a gente estava falando inicialmente, né? Então, ao estabelecer essa origem dessa configuração binária, né, e concreta do mundo, a partir da qual, na verdade, se derivam enfim, organizações sociais, culturais, político-econômicas, né, que atingem níveis globais, é importante que a gente traga uma localização dessa lógica, uma caracterização dessa lógica, um questionamento dessa lógica, para gerar reflexões ético-políticas relacionadas a essa lógica, né? Então, eu pretendo contribuir, sim, com essa minha fala aqui, com você, essa conversa, né?
com a geração de um lugar ou de um pensamento que permita a gente explicar a partir de um lugar inovador, talvez, que não tão inovador, mas talvez para o saber mais comum e mais clássico, digamos assim, do castelo de cristal acadêmico, né? É, a gente permita explicar tudo isso a partir de um lugar que dita e que denuncia a violência que foi e é exercida sobre os corpos daquilo que é considerado animalizado, subhumano ou animal mesmo, né? Concretamente animal, concretamente natureza, né? Então, muitas das teorias que dão conta de pensar a violência que existe nas formas com as quais a gente se relaciona com o mundo, ou entre humanos e não humanos, né, nas sociedades capitalistas modernas, né, muitas dessas teorias elas fazem isso a partir de uma perspectiva que usa de uma lógica colonial. Né? Então, uma filosofia racionalista ou utilitarista. Né? E meu interesse aqui é a contracolonialidade enquanto forma de arquitetar e pensar um mundo. Então, meu interesse é outro, né? Não estou dizendo que o outro não seja válido, mas o meu é o outro, né? É o de revelar, talvez, as raízes sobre as quais as construções de alguns sujeitos ou alguns corpos, né? E com elas visões de mundo, se colocam enquanto boas, válidas, centrais, né? A partir da nomeação daqueles que não são merecedores desse status, né? Então, a gente tem inclusive antropólogas que falam sobre isso, como vou até ler aqui o nome, como a Sally Linton, né, que afirma que por que é importante a gente repensar a forma de organizar o pensamento, né, acerca do mundo? Porque, obviamente, as perguntas sempre determinam e limitam as respostas, né? Então, é importante a gente colocar a questão da violência contra corporalidades e existências como eixo central para a gente perguntar coisas, né? Perguntar as causas do lugar físico e moral que esses seres e existências ocupam. E também alguns pontos comuns na construção da alteridade, que subordina e legitima essa opressão. Então é uma oportunidade de colocar novas questões e possíveis novas respostas que contribuam de forma teórica e prática, e influenciem de forma teórica e prática a transformação radical do status moral atribuído a outros animais e corpos historicamente oprimidos. Né? Então é esse a minha proposta, que a gente consiga organizar e arquitetar o nosso conhecimento, pensamento, prática política, militância, de forma a conseguir gerar novas perguntas. Perguntas que, pela lógica colonial, sempre foram, na verdade, nunca existiram, porque não precisaram existir. E a gente está dizendo precisa sim. A gente está reivindicando a geração de novas perguntas para a geração de novas respostas. Respostas que são agência, respostas que são resistência, né? E respostas que são contra a colonialidade feita a corpo, coletivo ou individual. Né? Nossa, que incrível, Martina. É isso, são muitas chavinhas, né, que precisam virar. E eu acredito muito mesmo que vão passar a virar com tudo isso que você está trazendo, que é central para a nossa praxis, é central para, como você falou, para a gente pensar outras formas de reorganizar o mundo. Porque quando a gente fala da militância e da luta ético-política para construir a sociedade do bem viver, ela precisa perpassar tudo isso, né? Porque a gente acredita na sociedade do bem viver, no bem viver, enquanto um paradigma ético-político, que para a gente chegar até uma sociedade do bem viver, a gente precisa construir, reconstruir, desconstruir muita coisa. E se a gente não coloca todas essas questões como centrais na nossa prática, isso vai ficar para trás e a gente vai estar só reproduzindo mais do mesmo. Então, é muito, muito, muito importante tudo que você está trazendo. Estou muito, muito, muito feliz de a gente estar nesse momento, de estar aprendendo tanto. E eu queria te perguntar, inclusive, também como que você vê, quais que você acha que são as portas mesmo para a gente tratar isso nos territórios mesmo, no trabalho de base do dia a dia, de como que a gente leva tudo isso para a realidade concreta das maiorias sociais e como que a gente promove tudo isso também na organização política para uma nova maioria social, né? Para uma maioria social que não esteja de acordo com essa lógica imperante. Nossa,
Que pergunta incrível. Fiquei até arrepiada, assim, quando você estava falando, porque é uma pergunta que dá muito espaço para pensar diferentes coisas, né? Enquanto uma pessoa que empreende uma visão de mundo, né? Empreende no sentido de coloca em prática, né? Uma visão de mundo anarquista e que, obviamente, que é a superação de todos os tipos de hierarquia, inclusive a estatal, eu acredito que é muito importante a questão do trabalho de base e um trabalho de base que não abra mão jamais da horizontalidade da forma mais concreta que é possível ter. O que significa isso, né? Isso significa que não para mim, o caminho de colocar isso em prática e de, obviamente, expandir um conhecimento ou expandir formas de adquirir conhecimento, melhor assim dizendo, né? Então, aprender com os outros talvez seja a coisa mais importante a ser feita por todos nós que estamos empreendendo militâncias e lutas, é entender a necessidade de fazer trabalhos de base que não imponham sobre os outros uma visão de mundo pré-determinada, mas que ouça dos outros qual é esse mundo que eles vivem, né? Qual é o mundo que as outras pessoas vivem. Porque a partir dessa troca real e horizontal de fato, que respeita a experiência, tanto quanto a questão da teoria, ou talvez inclusive em alguns momentos mais, a gente consegue entender, né, que a militância só é possível se ela for emancipatória. Ela não pode ser uma reedição de formas de opressão que se estabelecem, né? Se não estamos reeditando a pessoa que chega lá heróica, colonizadora, para ensinar para os outros o que é a vida e como deve ser vivida, né? Ao invés de ouvir, compor e coletivamente uma resposta àquilo que foi dito e assim emancipar sujeitos políticos que consigam, obviamente, expor o que pensam, né, de forma não subordinada e de forma não oprimida, silenciada e invisibilizada. Então, eu acredito que os movimentos sociais, o trabalho de base, seja ele, assim, qual for, parece que às vezes alguns têm um impacto menor, mas na verdade o impacto sempre é gigante, porque é justamente reverter e romper a hierarquia assistencialista e estatal, né? Que sempre quer impor aos outros o que é necessário para elas, sem ouvir o que essas pessoas estão delegando e dizendo que é necessário, né? Então, todo o trabalho de base que a gente tem de contracultura constante, que é, na verdade, uma reivindicação daquilo que sempre existiu, né? Mas daquilo que foi delegado a um lugar tão marginal que passa a ser inválido, né? Dado o conhecimento hegemônico comum, é necessário a gente pensar e se arquitetar dessa forma, né? E a questão de empreender uma sociedade do bem viver seria uma resposta. A gente empreendeu, principalmente para mim, uma luta anticapitalista, engajada, né? Seria uma outra questão importante, de alta importância, né? Então, eu acho que, na verdade, essa pergunta é muito complexa. Eu não sei se eu vou dar conta nunca de responder ela, porque eu sou só uma pessoa, né? Eu acho que essa resposta ela é mais coletiva e de um corpo coletivo do que individual, né? Mas esse seria, talvez, um pouco um compartilhamento sobre a minha visão de mundo quanto a isso, assim. Ah, é isso. Como você colocou, né? A construção é sempre coletiva. As respostas nunca vão vir de uma pessoa só, né? E isso que você traz do trabalho de base, não poder nunca ser sobre uma pessoa heróica que chega de fora e traz uma lógica externa que não escuta, que não constrói coletivamente, que não serve de fato fileiras como em tese se propõe, e que não constrói horizontalmente ali de alguma maneira de ouvir, de escuta mesmo, de atenção, escuta e construção coletiva de respostas e construção de novas perguntas, como você muito bem colocou anteriormente, né? Porque se a gente faz isso, a gente novamente está só reproduzindo o mesmo discurso colonial, a mesma lógica colonial de trazer de fora para implementar aqui e trazendo também essa lógica assistencialista que nunca vai ser emancipatória. Então, a gente não consegue mirar em nenhuma emancipação política se a gente está reproduzindo mais do mesmo. Então, é fantástico isso que você traz e pensando também como se articula com a sociedade do bem viver que a gente quer construir, com o movimento da maneira que a gente quer construir, trazendo tudo isso enquanto centralidade, mas dessa maneira, né, gerando novas perguntas, trazendo no nosso trabalho de base, enraizado, sobretudo, né, enraizado territorialmente, enraizado em todas as necessidades concretas
como que a gente vai fazer isso? Como que a gente traz tudo isso para os territórios para avançar, né, no debate de consciência mesmo, sem positivo, né? Sem trazer essa mesma lógica. Então, nossa, é tudo muito incrível. Essa maneira como se articula, porque a gente se propõe a ser um movimento de totalidade, um movimento de convergência das lutas, e o que eu vejo de mais incrível em tudo que você está trazendo é exatamente isso na concretude, né? É a convergência, porque a gente vê hoje também na história, os movimentos sociais, essa tendência à compartimentalização das lutas, à compartimentalização das pautas, que só tendem a incorrer num erro. A gente vê os movimentos veganos, os movimentos por libertação animal, que muitas vezes incorrem nesse capitalismo verde ou em um movimento muito numa caixinha separada, às vezes, ou os movimentos LGBTIA+, ou os movimentos feministas, e que não conversam entre si, então tendem a não incidir sobre a realidade da maneira que deveriam, de maneira a promover a emancipação política. Então eu queria saber, trazer isso também, né? Trazer esse questionamento sobre a problematização de como você enxerga essa superação da lógica binária, trazer essa questão de não ser uma lógica antropocentrada, a questão da ecologia, do ecofeminismo e da contracolonialidade, tudo isso articulado numa questão de totalidade real, né? Eu fico pensando muito, assim, hoje de manhã eu estou fazendo estágio docência com um professor Dimas Ribeiro, que está inclusive aqui na live, eu estava, não sei se ele precisou sair ou não. É uma disciplina que a gente fala sobre alternativas sistêmicas, e aí tem dois pontos, a gente fala do bem viver, inclusive, e várias outras questões. Assim, a complementação é aquele clássico, né? É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo e tudo mais. E hoje, nessa disciplina, a gente discutiu um pouco essa questão de como existem esses compartimentos, né? Que a gente traduz na metáfora das caixas, né? E das caixinhas. E a gente discutiu um pouco sobre isso. E eu fiquei pensando, na verdade, nisso o dia inteiro, sabe? Aquela coisa que fica, na verdade, na cabeça. E eu concluo de que, em determinados momentos, a organização e a junção com pessoas iguais que compartilham suas ideias é importante, porque, na verdade, esse espaço de compartilhamento sempre foi negado às dissidências políticas, né? Então, por exemplo, é necessário que haja um espaço é necessário que haja um espaço de engajamento entre pessoas trans não binárias, que é necessário o compartilhamento de experiências que não são compartilhadas fora desse núcleo, ou que, quando são compartilhadas, são recebidas de formas diferentes. Então, obviamente que temporariamente, em uma questão de tempo, que é uma categoria filosófica muito importante e interessante da gente pensar, inclusive quando a gente pensa na classe trabalhadora, é importante a gente pensar em como, às vezes, determinadas uniões e grupos são importantes de existirem, que também são uma forma de agência contra o silenciamento e invisibilização. Só que não podemos, obviamente, dado toda a conversa que a gente teve aqui, perpetuar, a partir da identificação coletiva, perpetuar opressões que não recaem sobre esses indivíduos que estão se organizando. O que isso quer dizer? Nada nos adianta um feminismo se o feminismo for trans e excludente. Nada nos adianta um feminismo se o feminismo for liberal. Nada nos adianta um feminismo se ele for feminismo radical. Né? Para nada nos serve os feminismos se eles forem brancos. Né? E não discutirem e articularem, obviamente, uma luta antirracista. Então, é necessário que todas as pautas estejam conectadas no sentido de não reproduzir, não reeditar formas nas quais essas opressões existem, se articulam e existem na sociedade. Que, obviamente, elas também são perpetuadas não só pelos coletivos que estão no poder, mas também como forma de instrumentalizar os corpos das pessoas que são oprimidas, também existe essa perpetuação de determinados tipos de violência. Então, é importante, e eu vejo na luta anticapitalista esse lugar de encontro, né, entre todas as dissidências políticas, né, que estão empreendendo uma luta anti-opressão. Eu vejo isso bastante na questão anticapitalista, na questão do bem viver, na questão dos povos indígenas, dos povos tradicionais, povos originais, das questões que têm a ver com reivindicação
de cultura de matriz africana, né? Eu vejo nesses momentos e nesses lugares que são, mesmo que não de forma direta, mas são, né, obviamente, contracoloniais e são anticapitalistas, eu vejo esse lugar, né, enquanto lugar de união e de a gente perceber que existem várias caixas, porque nos colocaram em caixas, nunca foi uma escolha nossa estar em caixas, né? Elas, na verdade, foram impostas a gente. E existe também obviamente, uma articulação gigante entre todas as formas de existir de ocupar o mundo, né? Que não segregacionistas necessariamente, mas que sim, obviamente, articuladas de forma focal também, né? Além de uma forma geral e coletiva. Então, a gente entender a origem de determinados pensamentos, inclusive entender que a gente só é colocado em caixinha, porque existe uma lógica binária, né, que coloca a gente num papel de inferioridade moral, ético e político, né, é importante a gente entender que a gente foi colocado nessa caixinha por conta disso, que essa caixinha precisa ser sim habitada e que vamos reivindicar a diferença, né, que está dentro da caixinha, mas vamos também, em algum momento, se não ao mesmo tempo, como eu penso, na verdade, romper as laterais dessa caixa, né, para que, na verdade, a gente consiga entender que se a gente empreende uma luta coletiva, né, ou, na verdade, a gente tem uma reedição de várias outras questões, né, ou a gente é engajado interseccionalmente e intersetorialmente, ou a gente está reeditando uma série de opressões, né, sociais. Nossa, Martina, perfeito, perfeito. Eu fiquei morrendo de vontade de fazer essa disciplina, que você está no estágio de docência. Já vi vários comentários aqui também, galera falando, e que realmente dá muita vontade de fazer, porque é essa força que você falou, né, da organização, de a gente estar ali em coletivo, em um corpo coletivo, pensando outras formas de ser, pensando em outras formas de existir, de estar no mundo que não que nos é posta. Então, que força é essa, né? Que força de estar assim. E queria também pedir agora essas indicações de tudo que está sendo trazido na disciplina, essas leituras importantes para a gente continuar avançando nesse debate tão, tão, tão central na construção de um bem viver. Então, tem várias bibliografias, né? Assim, na disciplina a gente está usando como base aquele livro que chama Alternativas Sistêmicas, que é organizado pelo Pablo Solon. É bem interessante. Também tem o dicionário do pluriverso, que vai, obviamente, definindo determinadas coisas de pluriversos e não de um universo único, né? Colonial. E eu diria que existem também algumas obras que contribuíram para minha formulação de um pensamento crítico bastante importantes, dentre elas perspectivas ético-morais, como a perspectiva dos funcionamentos, da professora Maria Clara Dias, mas também os livros que falam sobre a questão da lógica binária, como o de Laura Fernandes, né, que escreve em espanhol, que é Hacia Mundos Más Animales, né? Então, em direção a mundos mais animais. E assim, obviamente, eu acho que é importante também a gente estar engajado sempre com fontes de conhecimento que não necessariamente acadêmicas e de artigos científicos. Então, também sugiro a leitura de zines, como os zines do coletivo Jauria, né, que escreve Jauria, né? E do Parole de Queer, né, e outros lugares que estão produzindo conhecimento que, obviamente, está bastante ancorado em tudo isso que a gente vem conversando aqui e que fazem conhecimento e produzem a partir de um outro lugar, né? Então, acho que, assim, poderia dizer muitas, muitas fontes e tudo mais, mas temos essas. Incrível, você citou aí também o Parole de Queer, e são sempre coisas incríveis que saem de lá, inclusive de um debate anticapacitista que também é sempre marginalizado, até nos movimentos, né, que se propõem ser de esquerda, até os movimentos que se propõem a ser antissistêmicos, anticapitalistas, mas que continuam colocando a luta anticapacitista como lateral, como marginal, como secundária, retomando essa lógica, né? De primeiro a gente combate isso, depois a gente combate aquilo. E, enfim, vários debates que são perpassados aí e que tudo, como se colocou, né? Volta nessa questão da superação da lógica binária e dessa criação de dominações. Nesse mesmo livro, né, que você citou, que você também tinha me recomendado antes,
também é colocado isso, acho que em algum momento da questão de uma revolução industrial, de um momento ali de acumulação primitiva, que na verdade perpassou corpos humanos e corpos vivos, né? Humanos, não humanos, além de humanos, e que nasce tudo daí, né? E se a gente não volta radicalmente até aí de fato, é, que alternativa antissistêmica e de totalidade é essa, né, que a gente está se propondo, que na verdade não é concreta e vai tender a fracassar como, né, e a gente vai vendo isso. E como é importante a gente pensar, né, também, enquanto a gente está conversando, na necessidade da gente ver e enxergar as micro-revoluções, né, e não esperar simplesmente aquela questão de uma grande revolução que vai mudar tudo, né, mas enxergar, na verdade, a existência de alternativas que já estão em curso e que são micro-revoluções ou grandes revoluções também, a depender, obviamente, da superação de conceitos como a globalização, e o crescimento e tudo mais, né? Então, acho que é importante a gente ter essa visão, né? E reivindicar a micro-revolução enquanto espaço transformador e enquanto ferramenta de agência política, né? Assim, e entender um pouco isso, para a gente também não perder um pouco o fôlego, né? Porque senão dá um pouco a sensação de que a gente está sempre esperando alguma coisa. E na verdade a gente não está sempre esperando alguma coisa, essas coisas já estão em curso. E se elas não estão em curso, a gente pode começar a empreendê-las com trabalho de base, né? Ou com uma série de outras contribuições que podem ser feitas, né? De forma local, de forma mais do que local e assim por diante, né? Então, acho que é importante a gente lembrar disso. É isso, Martina. Acho que se alguém tiver alguma pergunta aí também, a hora é agora. De trazer qualquer dúvida que tenha ficado, qualquer conceito que a gente possa ter passado batido, enfim, qualquer proposta. E enquanto isso, agradecendo, Martina, pela generosidade mesmo de estar trocando essa ideia por aqui, de compartilhar tanto com a gente, desse debate que para nós é fundamental mesmo, tá no cerne da nossa estratégia, da nossa essência enquanto movimento Bem Viver. E agradecer muito mesmo por tudo que foi esse papo. E ficamos abertos, né, aí para a gente estar continuando trocando essa ideia, para a gente continuar avançando nisso, construindo coletivamente essas novas perguntas, construindo coletivamente novas e possíveis respostas, e o que não tiver posto, que a gente possa construir. Nossa, eu que agradeço. É muito, 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 assim, tanto essa conversa, assim, que a gente está tendo, quanto a sua muito boa vontade de ficar ouvindo minha voz durante quase uma hora. E agradecer muito ao coletivo, ao movimento. Acho que é muito importante a existência de vocês, assim. Eu acho que é uma prova de que é possível as alternativas sistêmicas estarem em curso e que é sobre isso, sim. Imagina, eu e muita gente aqui tenho certeza que continuariam ouvindo por horas. Muita articulação, e um assunto que flui muito. Inclusive, não tinha percebido que tinha passado tanto tempo. É, Agradecer de coração e que a gente possa seguir construindo juntos, que a gente possa seguir nesse diálogo que é maravilhoso. E foi muito bom mesmo. E muito obrigada. E a Vilma tá aí também. Tem uma pergunta aqui também do Animais do Bem Viver, o nosso coletivo de libertação animal, que está fazendo justamente um trabalho de base incrível nesse momento, justamente a partir de um dos nossos programas de resistência no campo, lá no assentamento Canaã. Então, colocaram aqui sobre a produtividade no sistema que vivemos. Acho que é uma pergunta muito, muito, muito importante da gente falar mesmo desse paradigma, né, de desenvolvimento linear, infinito, e de como isso primeiro, não é palpável, não é concreto, não é possível, e de como isso se articula com todo esse papo que a gente foi tendo. Nossa, que pergunta incrível também. E que importante o trabalho do coletivo, né? Falar de libertação animal dentro desses parâmetros é muito incrível e, na verdade, sim, a admiração é muita por todos vocês, assim. Eu
acho que é importante a gente pensar, porque na verdade a produtividade ela nunca foi colocada para a gente enquanto uma possibilidade apenas, né? Mas como a única possibilidade. Parece que se não houver o crescimento econômico infinito, linear, né? Parece que a gente não tem então desenvolvimento de novas tecnologias, né? Fica subjacente essa ideia, assim, que não é real, né? Então a gente vê a necessidade de contestar a produtividade irrefreada com formas de articulação e ferramentas que não funcionem e não sejam respostas dentro do próprio sistema. O que isso quer dizer? Por exemplo, está falando sobre a questão da maior produção de lixo, né? Quanto mais o tempo passa, mais a humanidade produz lixo, né? E tem que descartar esse lixo, etc. E existem respostas dentro desse sistema que dizem, não, não, continua consumindo muito, né? O importante mesmo é reciclar. E aí eu não estou dizendo não recicle, eu estou dizendo recicla. Acho que é importante reciclar. Mas é importante a gente pensar que isso pode ser um meio e não um fim. Por quê? Porque isso reforça a questão sistêmica de que o crescimento é desenfreado, de que o crescimento nunca chega a um patamar, de que a gente desenvolve, inclusive, conceitos como desenvolvimento sustentável, como se, na verdade, isso não fosse uma contradição em si mesma, né? E que a gente não pudesse pensar o desenvolvimento a partir de outros parâmetros teórico-políticos ou práticos, né? E pensar em formas alternativas a essas questões sistêmicas, como, por exemplo, a questão da produção de menos lixo, de repensar o consumo, né? Uma série de questões de articular uma sociedade do bem viver, né? De pensar e arquitetar determinadas noções que abram mão da necessidade de uma globalização feroz, né? E feroz talvez seja uma palavra péssima, porque a gente está sendo anti-especista aqui, né? Contra determinadas palavras, assim, inclusive. Mas que a gente pense em como uma situação bastante violenta mesmo. E a gente pensar em como a gente superar a lógica da produtividade é a gente disputar o tempo. Né? E eu falo sempre do tempo, porque o tempo é uma categoria muito importante. Ele é vivido de forma diferente em diferentes sociedades. Né? Então, a gente reivindicar e repensar a forma na qual a gente articula o tempo. A gente articula, inclusive, as nossas relações laborais, né? De trabalho, que são impostas, imposições, né? E pensar em como superar o paradigma da produtividade através de alternativas anticapitalistas, antissistêmicas, no sentido de anti-hegemonia, né, de forma generalizada. Então, eu diria que eu iria por aí, né, dessa importância de superação da lógica ou de um pensamento de que tudo pode sempre aumentar, tudo pode sempre, o lucro sempre vai ser maior, não sei o que, sempre vai ser maior, como se, na verdade, inclusive, durante esse processo, não ocorressem dispositivos de violência com uma totalidade de seres, né, vivos e não vivos, mas eu estou falando de vivos principalmente, né, como se na verdade a produtividade ela acontecesse do nada e não às custas da exploração e da dominação de dissidências políticas, incluída a mais que a humanidade, né, ou a não humanidade, né, no meio desse sistema. Nossa, perfeito. E também pensar nessa produtividade infinita, linear, além de ver quem está produzindo isso, que são os animais humanos e os animais mais que humanos, e também está vindo de uma natureza que também é tida como infinita e não sujeita de direitos, mas pensar também quem sofre isso, né? Quem sofre com essas ilhas de lixo, quem sofre com racismo ambiental, quem sofre com tudo que é posto por causa disso, e elas são as mesmas pessoas que estão sendo obrigadas a produzir isso, né? Por esse sistema. Então, é um debate que perpassa todas as lutas, na verdade, né? O da produção infinita, que é simplesmente insustentável, como você colocou, né? Desenvolvimento sustentável é incoerente por si só, incoerente ontologicamente, realmente por si só. Porque é impossível, não tem como. Então, é um debate muito importante a gente pautar, inclusive no debate antiespecista, porque a gente fala sobre produção e pensando muito nisso, né? Vai muitas vezes pela via da reciclagem, o desenvolvimento sustentável, mas de onde está vindo tudo que está sendo produzido e quem está produzindo e quem vai sofrer com o pós-produção dita infinita, né? É um debate muito amplo que eu estou felicíssima de estar tendo aqui. É realmente muito, muito, muito incrível. Depois de um dia, como você colocou no começo, longuíssimo, tá sendo muito, muito incrível mesmo trocar essa ideia. Eu tenho certeza que a galera aqui também tá curtindo. Tô feliz que isso vai ficar gravado aqui, até eu mesma para reassistir. É,
E é isso, Martina. Muito, muito, muito obrigada mesmo. A gente fica muito, muito feliz de termos trocado essa ideia, do seu tempo, da sua disponibilidade, de estar partilhando com a gente esse conhecimento, a sua prática, a sua praxis militante e essa pesquisa militante que está sendo construída aí há tanto tempo, com tanta generosidade, coração aberto, para a gente pensar em outro mundo, pensar outras formas de existir no mundo, como construir isso para uma maioria social, né? A partir de uma maioria social para os 99%. Nossa, eu que agradeço muito e contem comigo, assim, fazemos parte de, enfim, coletivos e corpos coletivos que sempre agiram e sempre reagiram. Vamos continuar reagindo, né? Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. A gente que agradece. Então é isso, galera. Divulguem, sigam a Martina e vamos aprofundar nesse debate. Muito, muito obrigada a todos que ficaram com a gente aqui esse tempo todo. E que a gente tenha mais espaço, né? Que a gente possa seguir se articulando assim, que eu tenho certeza que esse debate aqui não acaba aqui. Esse encontro também vai para além nesse tempo. Boa noite. Gente, boa noite.